Olá, você que está ligado aqui com a gente no Canal 5, estava acompanhando o Giro Nordeste, agora acompanha a Análise de Fato até às 8h30 da noite, aqui na tela do Canal 5 e também no YouTube, no youtube.com/TV Ceará HD. Hoje a gente fala sobre a crise no meio ambiente, né? Como se não bastasse todas as crises que o Brasil enfrenta agora, a crise política, a crise de saúde pública, a gente passa também por uma crise ambiental. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o professor doutor Jeová Meirelles, professor do Departamento de Geografia da UFC. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fato. Prazer, Leonardo. Doutor, então vamos começar aqui rapidamente. A gente está passando por essa crise de saúde pública e a gente vê que tem tudo a ver com a crise ambiental que passa o mundo, né? A China tem esse processo voraz aí de atacar o meio ambiente para desenvolver a sua economia, e com isso a gente tem a possibilidade aí de tirar vírus e doenças novas lá dos confins da natureza, né? O senhor vê dessa forma esse desmatamento, essa busca pelo desenvolvimento econômico em detrimento da natureza, o senhor vê como um perigo aí para o futuro do mundo? Sim, Leonardo, essa questão é fundamental para a gente discutir, e a abordagem que você propôs é partir, não é, destas dimensões mais globais de degradação, de colapso de sistemas ambientais que controlam o clima do nosso planeta, não é, que controlam a temperatura da nossa atmosfera e que também tem uma razão muito especial de subida do nível do mar. Para você ter uma ideia, a cada ano sobe 3,55 centímetros. Não é? É um valor já bastante elevado, haja vista uma série de problemas ambientais que nós podemos discutir, como salinização dos aquíferos no Nordeste brasileiro. Isso é um tema fundamental para nós, e os campos de dunas são essenciais, não é, para ter ali armazenada uma reserva tremendamente estratégica de água doce para que possamos enfrentar os extremos climáticos, que tem tudo a ver com esta questão, por exemplo, que você levantou sobre a China. Né? A China desmatou de uma forma intensa os grandes bosques. A China tem ainda uma mineração de carvão mineral que, para você ter uma ideia, o volume é tão grande que eles podem queimar carvão para os próximos 10.000 anos. Né? E essa forma de mercantilizar e financiarizar os sistemas ambientais é o que de fato está proporcionando colapsos desses sistemas, e nós podemos inclusive detalhar os impactos regionais, globais e até os locais, influenciando inclusive o modo de vida da cidade de Fortaleza. Entretanto, veja bem, a Amazônia brasileira tem 4.200.000 quilômetros quadrados. Quase 1 milhão de quilômetros quadrados já foi destruído pela mineração, pelo avanço da soja, é o que se chama inclusive de desertos verdes, porque um exemplo também claro e o mais contundente é no Cerrado brasileiro, nosso segundo maior bioma. Não é? Ali são quase 2.100.000 quilômetros quadrados, onde aproximadamente 70% até 75% foi completamente desmatada para o plantio de um monocultivo da soja. Eu acho que vocês sabem como é, não é? São 2 tratores, entre os 2 tratores tem uma corrente, chamada correntão, e eles ficam separados 200, 300, 500 metros e saem arrastando toda a floresta. Nós costumamos dizer que arrasta também as comunidades tradicionais, as camponesas, os povos indígenas, que acabam migrando para as pequenas e médias cidades, e ali moram na periferia porque encontram naquelas cidades o solo urbano também nessa estrutura de mercantilização e envolvidas com o capital imobiliário e a construção, não é? A engenharia de construção das edificações. O nosso bioma, o bioma Caatinga, são quase 850, vamos falar 900.000 quilômetros quadrados, foi praticamente desmatado em toda a sua extensão. É o bioma que tem um menor número de unidades de conservação. Nós encontramos ainda reservas importantes do bioma Mata Atlântica, mas a grande maioria são matas secundárias, são aquelas matas que foram já retiradas, principalmente nos anos 60, 70,
até o início dos anos 2000, utilizando toda essa diversidade florística raríssima, única no nosso planeta, para produzir lenha, para produzir energia. Não é? E o bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica ele foi degradado em 98%, e justamente na região, ou 92%, desculpe, na região onde tem o maior PIB do nosso país. Não é? Então, se percebe claramente que 70% a 80% do PIB nacional está ali naquela região do sudeste, sul do nosso país, que tem uma relação direta com a degradação da biodiversidade, e essa degradação da biodiversidade está relacionada ao processo de industrialização, do consumo dessa madeira, da exportação dessa madeira, e que a gente vem observando, posso até dar outro exemplo muito interessante, o empobrecimento dessas populações que ali viviam no campo, não é? Que de fato são guardiões desses sistemas ambientais, porque a qualidade de vida deles emana diretamente da disponibilidade, da diversidade desses sistemas ambientais. Os complexos industriais e portuários, nós temos aqui o CIP, né? Complexo Industrial e Portuário do Pecém, estão previstas ali indústrias para consumir até 3.500 litros de água bruta, quer dizer, água limpa, água que vem do aquífero, por segundo. Isso vai rebaixar o lençol freático, como estão aí já se avizinhando, não foram 7 anos de extremos climáticos recentemente no nosso estado, déficits hídricos crônicos para alimentar essas indústrias, e o complexo industrial e portuário do Maranhão, um dos maiores do nosso país, e o Maranhão tem um dos mais complicados, né, um péssimo índice de desenvolvimento humano. Né? Então, a mercantilização dessas matas e dessas florestas e dos nossos biomas, nós podemos detalhar isso, gera, de fato, um prejuízo econômico e social imenso para a nossa sociedade. Doutor, antes da gente falar aí dos problemas do meio ambiente aqui no estado e aqui em Fortaleza, queria perguntar para o senhor essa questão do Brasil, né? O Brasil, esse governo atual de Jair Bolsonaro, já exonerou aí 2 diretores do INPE, né? Quando eles criticaram o desmatamento recorde aí que vem já desde o finalzinho do governo Temer, e aí se prolongou agora durante esse ano de 2019, e esse ano também não vê sinais de redução, esse desmatamento segue alto, e a gente, em torno disso, a gente tem aquela reunião do ministerial, onde a gente teve a frase, no mínimo bizarra, do ministro Ricardo Salles, que era para aproveitar essa oportunidade da pandemia do coronavírus para passar boiada no Ministério do Meio Ambiente. Né? Como é que o senhor encarou essa declaração do ministro? Eu posso responder essa questão de uma forma bastante tranquila, porque nós estamos, inclusive, como pesquisadores das universidades públicas, que produzem mais de 90%, se não me engano, 98% da produção científica do nosso país está passando por problemas seríssimos. Não é? Bolsas de doutorado de R$2.000 e poucos, bolsa de mestrado de R$1.000 e poucos, não é? Estão escasseando, não é? Ocorreram cortes profundos, e estes cortes, né, e especialmente a demissão de gestores do INPE, que é uma das instituições mais importantes do nosso planeta, que tem uma relação direta com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, são cientistas renomadíssimos, são pesquisadores de primeira linha, são funcionários públicos, imbuídos. O diretor Ricardo Galvão foi eleito um dos 10 maiores cientistas do ano, né, de 2019. Para você ter uma ideia, não é? E o que significa, não é, uma política do meio ambiente, com esta questão que você levantou com o ministro Ricardo Salles, que já foi condenado em primeira instância, está sendo processado agora, não é, de uma forma bastante importante, por improbidade administrativa, tiram essas pessoas que são fundamentais para a vida
eu digo de todas as espécies, né? Principalmente das espécies que têm esta função primordial de fazer com que a nossa espécie tenha, de certa forma, uma qualidade de vida, e esta era a função do INPE, não é? Definir todos os aspectos relacionados com a importância da cobertura vegetal. Uma árvore, são dados do INPE, uma árvore na Amazônia, somente uma, por dia, chega a lançar 400 litros de água na atmosfera. E a nossa atmosfera, né, eles têm um documentário belíssimo chamado de Rios Voadores, é completamente inundada por esse volume absurdo de água, muito maior do que todos os rios do nosso país, inclusive que alimenta o Rio Amazonas, que essa chuva cai no Cerrado brasileiro, ali onde eu disse que mais de 75% foi devastado, e que o Cerrado brasileiro é o divisor das nossas grandes bacias hidrográficas e está agora recebendo volumes assustadores, né, de agrotóxicos e contaminando uma reserva da biosfera importantíssima para o planeta, que é o Pantanal, né? Então, isso é um dado importantíssimo. Eu acho que é fantástica essa possibilidade de estar aqui contigo e discutir informações dessa natureza, porque saem da pesquisa científica, saem dos nossos estudantes, e estas áreas, além do mais, são fundamentais para o que nós chamamos de serviços sociais, para dar suporte a essas populações, mas também para aprofundar a formação de jovens cientistas, jovens pesquisadores, técnicos de várias áreas das ciências sociais, das ciências ambientais, geográficas, biológicas, que serão os futuros gestores, né? Por isso que é bastante importante essas matas e essas florestas nas regiões metropolitanas. Então, isso é um caso de extrema irresponsabilidade no que se diz respeito à importância que esses pesquisadores têm para a sociedade planetária e o privilégio de termos, né, pessoas, técnicos, comandados, são centenas e milhares de técnicos comandados, não é, coordenados por pesquisadores de primeira linha que têm um nível de produção científica reconhecido a esse nível que você comentou agora. Então, é nefasta esta ação de não levar em conta a ciência e, consequentemente, acabamos chegando em momentos de colapsos, né? E esses colapsos ambientais devem ser analisados, estudados com essa informação científica, e, na realidade, com a união entre a ciência acadêmica, não é, o cientista, e a ciência dos povos, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, pescadores, marisqueiras, não é, camponeses, que a ciência tem demonstrado em várias publicações a nível internacional que a união desses conhecimentos aprofunda e dá qualidade de vida e, de fato, geram instrumentos para o planejamento e gestão no sentido de enfrentar as consequências previstas pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que eu comentei. Professor, agora aproveitando que o senhor falou aí nesse tema dos indígenas, o presidente Bolsonaro assinou um projeto em fevereiro desse ano regulamentando o garimpo em áreas indígenas, né? Os representantes indígenas se disseram são contra, falaram que os garimpeiros já têm envenenado aí os rios, os peixes, enfim, já afetando já toda ali as suas terras, né? Como é que o senhor vê essa questão desse projeto de lei aí que libera o garimpo em terras indígenas? Olha, isso eu acho que não vai passar, não é? Não vai ser, de fato... Ainda falta passar pela Câmara, não é isso? Fundamentado, não é? Mas só o fato do presidente da República, do ministro do Meio Ambiente, do ministro da Economia sinalizar, não é? E já concretamente flexibilizou a legislação ambiental, não é? É uma atitude de lesa humanidade, porque esses povos são povos originários, são povos que
mantiveram a floresta em pé durante os últimos 520 anos. Né? Então, degradar é o que nós chamamos de chantagem locacional. Né? Ora, ali é onde tem mais minério, ali que vai gerar emprego, renda, não é? Mas não leva em conta os prejuízos econômicos relacionados com a degradação desses sistemas e o modo de vida dessas populações. Não é? E depois, não é, fica o que se chama de herança maldita. Não é? As minerações as mineradoras geram aqueles problemas enormes, não é? Desmatamento, contaminação dos rios, são impactos que se regionalizam, todos esses efluentes relacionados com as mineradoras caem nas bacias hidrográficas, caem no Amazonas. Nós estamos estudando agora, inclusive já fiz várias oficinas, fizemos um mapa chamado Mapa Decolonial, onde as próprias populações constroem toda a estrutura de seus territórios com os impactos relacionados à mineradora, uma transnacional coreana de ferro ali em Quiterianópolis, gerando uma série de impactos ambientais justamente por conta das pilhas de rejeito. Antes, gerou todo o impacto ambiental na biodiversidade, em uma cobertura raríssima, vegetal, em animais também específicos daquela região, endêmicos, né? E o barulho, o pó. Eu tive a oportunidade de ir umas 4 ou 5 vezes naquela área, fazendo pesquisa, coletando amostras, e presenciei que as telhas da casa, o solo, a rede das pessoas tem aquela cor avermelhada. As vacas, quando saem de lá, saem brancas, entram brancas e saem completamente contaminadas. Houve uma incidência de câncer na região. Então, é isso que nós discutimos, não é? Uma mineração nesses tempos, não é, de urgência climática, essa estrutura de transformar a água, de privatizar a água, acabou de acontecer isso no Congresso Nacional, vem gerando problemas seríssimos em outros países, que, inclusive, a gestão das águas, né, principalmente do recurso que alimenta as áreas urbanas, estão sendo desprivatizadas em alguns países por conta da não universalização desses serviços. Então, essa questão que você levantou é, de fato, uma preocupação, mas o que eu trago de otimismo é porque vejo o fenômeno que aconteceu na cidade de Fortaleza, que eu acho que nós vamos discutir isso, como você falou no início, não é? Mais de 70 mil pessoas assinaram uma carta de repúdio, não é? De protesto contra a privatização e o desmatamento de 50 hectares de Mata Atlântica. Existe uma reação, você vê, jovens de 14, 15 anos mobilizando o planeta, não é? Falando, dando recado direto para grandes presidentes, detentores dessa máquina de consumo da água e da biodiversidade, única e exclusivamente com lucro, e gerando todos esses impactos ambientais que estão relacionados à injustiça hídrica, à injustiça ambiental, à injustiça social e ao racismo ambiental. Doutor, então vamos aproveitar aí que o senhor falou aí da Sabiaguaba, a gente tem 5 minutinhos aqui para terminar esse assunto que é muito amplo, né? A Sabiaguaba, como o senhor falou, é uma empresa, queria comprar aí o loteamento, queria construir um condomínio aí com diversas casas, ocupando aí uma área de 50 campos de futebol, que equivale, segundo a defesa aí da própria construtora, 3% de uma área que está degradada. E aí a notícia que a gente teve essa semana é que o IBAMA embargou essa obra, a construção, né, desse loteamento, até que essa construtora apresente as devidas licenças ambientais para fazer isso. Como é que o senhor vê essas declarações, essa defesa da construtora, de que é uma área muito pequena e que ela não possui proteção ambiental, não está dentro de uma área de proteção ambiental e que o impacto seria muito pouco? Como é que o senhor vê essa defesa da construtora e também essa mobilização aí, como o senhor mencionou bem,
esse movimento pelas dunas, vários biólogos jovens, Gabriel Aguiar, vários biólogos e a população também, a sociedade civil se movimentando aí para proteger as dunas da Sabiaguaba. Você levantou uma questão importante para a cidade de Fortaleza. Para você ter uma ideia, aquele bosque que faz parte da Mata Atlântica é uma duna, de fato, né? O mapa que o empreendedor apresentou é ocupar toda aquela área. Todas essas questões que eles levantaram são falaciosas, para dizer, assim, pelo mínimo, não é? Tanto é que o IBAMA já embargou, já existe uma manifestação do Ministério Público Federal, já existe outra manifestação do IPHAN, porque ali só dentro do parque são 12 sítios arqueológicos que têm peças cerâmicas que nós datamos, porque eu tive a oportunidade de coordenar uma equipe de 20 técnicos, com aproximadamente uns 40 estudantes, com mais de 20 representações da sociedade civil, que elaborou o plano de manejo. E o plano de manejo, com mais de 200 ações e medidas previstas ali, praticamente foi invisibilizada pela atual gestão da SEUMA. Não é? A secretária Agda Muniz se percebe também de uma forma bastante clara, isso está se discutindo cotidianamente, que ela representa justamente esse capital imobiliário, não é? As construções, as construtoras, que são estes, não é? Agora mudou um pouquinho por conta do financiamento das campanhas, mas é esta estrutura de poder econômico que acaba elegeu o prefeito Roberto Cláudio e um conjunto de vereadores que representam esses interesses. Entretanto, não é? As manifestações desses órgãos públicos, inclusive orientadas por jovens ambientalistas, diga-se de passagem que o Gabriel Aguiar está concluindo agora seu mestrado em ecologia e é um cientista de primeira linha. O Instituto Verde Luz, não é? A comunidade tem uma ONG chamada de Sabiaguaba Lixo Zero. O Ronielli é uma jovem liderança que chegou a tirar mais de 80 sacos de lixo, mergulhando no rio e tirando o que ele chamou de lixo invisível. Não é? Então, aquela área é fundamental para o clima da cidade de Fortaleza. Tem uma diferença de temperatura até de 4 graus daquele setor ali para as áreas mais impermeabilizadas, asfaltadas, que tem aquelas bolhas de calor. Olha, essa mesma água que a floresta amazônica lança para a atmosfera, aquele bosque também lança. Se são 30 hectares de mata, aproximadamente isso, um pouco mais de mata de dunas, gera 12 mil litros d'água por dia que os ventos... Né? Por isso que nós estamos... até um atrativo turístico, não é? A brisa marinha para a cidade de Fortaleza e perder esta bomba, não é? Que gratuitamente, né? Bomba de sucção, não é? Que eu falo de água, gratuitamente auxilia na saúde pública, no modo de vida, não é? Na saúde comunitária, são áreas que promovem a recarga do aquífero, fazem com que aquele volume de sedimentos protegido com a cobertura vegetal evita que a água salgada do Rio Cocó penetre dentro do aquífero e protege o nosso aquífero, tornando ele sempre um sistema ambiental de ótima qualidade. Então, eu sou otimista por isso. Não é? Existe uma mobilização importantíssima na cidade de Fortaleza, estão surgindo vários outros movimentos, que era uma questão interessante enquanto política pública, cada escola tem o seu movimento ambientalista, porque ali existem alunos, estudantes que se preocupam com o entorno da escola, não é? E isso está surgindo, isso vai contaminar e já está bastante avançada, mas só que o poder econômico, não é? De única e exclusivamente privatizar aquelas áreas e, com isso, concentração de renda, impedir que as populações usem aqueles territórios que dão suporte à sua qualidade de vida e ameniza o clima da cidade de Fortaleza, não vai passar. Eu tenho certeza absoluta que projetos dessa natureza não vão mais acontecer na nossa cidade, porque a população não vai deixar, por conta dos cientistas, do movimento ambientalista. O Instituto Verde Luz
está repleto de biólogas, de biólogos, de sociólogos, de advogados, que fazem a gestão das tartarugas. Ali tem ninhos de tartarugas. Né? Tem um animal raríssimo, que ainda não foi nem classificado, está agora discutindo, está uma polêmica enorme, a discussão de qual espécie é esse animal, e está ali, não é? Endêmico, ocorre nessas áreas que tem essas conexões feitas por aquela região de Sabiaguaba, conectar todos os fluxos de matéria e energia, ventos, gênicos, sociais, não é? É uma área importantíssima para formar jovens pesquisadores, aquilo que eu comentei contigo, e são fundamentais para a qualidade de vida, para a alegria, para tornar uma cidade mais alegre e apontar, não é, de fato, para as cidades mais sustentáveis nessa dimensão global que representam as cidades no nosso planeta. É isso, professor. Queria agradecer a sua participação e que os jovens aí sejam contaminados, no bom sentido, né, nesse caso, pela mesma paixão que o senhor tem aí pela natureza, até porque os jovens vão ser os mais afetados lá na frente, né? Professor, mais uma vez, obrigado aqui pela participação na análise de fato. Muito obrigado, Leonardo. Um prazer enorme estar aqui discutindo sobre resultados de projetos de pesquisas que um grupo de pesquisadores e pesquisadoras do programa de pós-graduação em Geografia e do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará vem realizando já há bastante tempo. Muito obrigado. É isso aí. Você fica agora com o resto da programação da TV Ceará. A gente volta na próxima quinta-feira, sempre seguido do Giro Nordeste. Giro Nordeste começa às 7 da noite. Análise de fato, em seguida, às 8 da noite. Um abraço e até lá.